Então, o desafio desta semana vai ser olhar para isso, olhar para aquilo que nós somos e o nosso próprio, a nossa própria luz, a nossa própria individualidade colocada no mundo. Então, como que a gente faz isso, né? Quais são as questões que a gente precisa observar? Então, eu há muitos anos trabalhei com pessoas com dificuldades de falar em público. Isso já tem um tempo e também trabalhei por muitos anos com pessoas tímidas, com dificuldade de se colocarem, em público e também de se colocarem na vida. E, inclusive, esse foi o objeto do meu primeiro livro e que eu tenho, ele já esgotou, mas ele está agora na Amazon, na forma de livro virtual. Então, este assunto, ele sempre esteve na minha vida de uma maneira muito presente por muitos e muitos anos, eu convivendo com essa dor e com essa dificuldade das pessoas se colocarem e se auto-expressarem. Mas essa dificuldade não é só dos tímidos, exatamente, daquela pessoa que tem medo de falar, que tem essa dificuldade muito exacerbada. Nós todos temos dificuldades, em algum nível, de nos colocarmos, de sermos verdadeiramente quem somos. Existem muitos problemas, muitas distorções e muita falta de útero para acolher a individualidade do outro, do jeito que o outro é. E aí que entra também um outro lado da história, porque quando eu estou falando de autoexpressão, eu estou falando da autoexpressão essencial e não da autoexpressão egóica. Porque se a gente confunde uma coisa com a outra, nós estamos desenvolvendo um tipo aparente de habilidade de expressarmos, mas na verdade nós estamos tirando um poder pessoal nosso, que o poder pessoal nosso ele veio verdadeiramente daquilo que nós, em essência, somos. Então, para expressarmos quem somos, não se trata de aprender a falar em público. Eu mesmo tive um exemplo de uma pessoa que era uma pessoa que estava se candidatando a um cargo político e ela foi fazer o curso comigo de oratória. E nessa época, muitos anos atrás, não é da agora isso, porque já tem muitos anos que eu nem faço isso, e ela chegou e colocou a necessidade dela de falar em público. E a necessidade dela, ela colocou claramente num grupo, que era um grupo pequeno, a necessidade dela era de mentir com eficiência. Foi o que ela disse nas palavras dela. Então, isso não é autoexpressão. Esse tipo de poder autoafirmativo não tem nada a ver com a nossa expressão. E nós precisamos observar se quando estamos nos colocando, nós estamos colocando de uma maneira autoafirmativa egoicamente, ou se você está ali sustentando a sua luz. A sua luz sustentada, ela não precisa ser afirmada, ela precisa ser somente expressa. E quando a pessoa está numa autoafirmação, numa luta pela palavra, brigando e falando e numa atitude autoafirmativa, e aí nós temos que ver de onde parte a nossa motivação para nos colocarmos. Se isso parte da nossa essência ou se isso parte de uma necessidade autoafirmativa. Isso faz toda a diferença na nossa expressão. Então a gente vai ver pessoas que aparentemente falam muito bem, mas você vê uma atitude muito autoafirmativa, que não desenvolve junto com a expressão uma sabedoria, uma escuta para o outro, não há uma troca, não é possível que o outro também fale, porque se o outro falar, a minha expressão ela fica diminuída. Então nós chegamos naquele problema que nós temos de uma maneira geral na comunicação, que são disputa por lugares, mas como parte do interior de disputa autoafirmativa, a pessoa quer destruir o ponto de vista do outro. Então, não observa o sagrado ponto de vista de cada pessoa. Então, cada pessoa tem o seu sagrado ponto de vista. E isto
é muito falado nas culturas ancestrais, especialmente o xamanismo norte-americano, que fala do sagrado ponto de vista. Então, quando nós estamos no nosso sagrado ponto de vista, ele ali vai te abastecer desta força de expressão sem ser autoafirmativa. Mas se a gente não está no ponto do sagrado, nós estamos só no nosso ponto de vista, o que vai acontecer conosco? Nós vamos ter problemas na nossa expressão. Inscreva-se nesse canal e receba nossos vídeos semanalmente. E se essas palavras fazem sentido para você, compartilhe.